paz do Senhor, família Bikingdom, Camila aqui falando, simbora para mais uma mensagem da semana. Como eu já tinha falado nos grupos, essa semana a gente vai começar com a série Princípios. Como a gente está no ano do recomeço, a gente vai refazer a série Princípios, é uma série que a gente já fez no início do Bikingdom. E agora a gente vai pegar a nova liderança do Bikingdom, né, o conselho, e nós vamos estar ministrando as mensagens da semana baseado na série Princípios. E essa semana a gente vai falar sobre honra, amém? Então vamos orar, não quero tomar muito tempo de vocês, até porque meu celular também não tem memória, já é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, mas vai dar certo em nome de Jesus. Vambora! Espírito Santo de Deus, obrigada por essa oportunidade, obrigada por esse dia, que não seja eu, mas que seja o Senhor através da minha vida, que essa mensagem possa alcançar pelo menos uma vida, eu já vou ficar muito feliz, a sua palavra já vai ter sido completa, Deus, se uma vida for alcançada através dessa palavra, Pai. Muito obrigada por tudo, nós te amamos e te louvamos, te agradecemos porque Tu és fiel, porque Tu nos escolheste, o Senhor não desiste de nós, está conosco todos os dias. Que através dessa palavra nós possamos aprender a Te honrar como o Senhor merece e a fazer o que nós precisamos fazer para que o Senhor possa ser glorificado através de nossas ações, em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Então vamos lá. Esse mês lá na igreja a gente está estudando sobre Romanos, então impossível não usar Romanos, porque eu tô muito com Romanos na minha cabeça, então obviamente vai ser algo que eu vou usar. E a gente vai começar com Romanos capítulo 12, que fala assim, capítulo 12, versículo 10 e 11. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Mateus capítulo 15, versículo 8 fala assim, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que nesse momento, né, a gente possa refletir um pouco sobre honra, que é um princípio bíblico que a gente precisa cumprir, precisa caminhar, né, ter nossa caminhada cristã, andando sobre princípios, e um deles é a honra, e a gente precisa viver uma vida de honra ao Senhor. E o que é honra, né? Eu fui pesquisar e a palavra honra é um princípio de conduta e está relacionada a valores pessoais como integridade, honestidade, caráter. Também está relacionada a consideração, admiração e respeito devido a alguém. Em hebraico significa reconhecer o peso de uma pessoa, a sua autoridade, e também pode ser traduzida por sustentar ou pagar uma conta. Já no grego, honra significa estimar, fixar valor ou reverenciar. Então, honra significa não tratar como comum e ordinário aquilo que é incomum e é extraordinário, né? Porque quando a gente trata aquilo que é comum, aquilo que é incomum como comum, ou aquilo que é extraordinário como ordinário, a gente está sendo minimamente ingrato e desonroso, né? Então, que nessa noite a gente possa aprender um pouco sobre honra, que o Espírito Santo possa fluir na sua vida, te trazer na memória em que você precisa estar melhorando para estar aprimorando o seu princípio de honra ao Senhor, beleza? E a gente vai vou falar com vocês um pouco sobre as principais áreas que devemos cumprir, exercer, né, o princípio de honra. E eu selecionei 3 áreas, né? O Espírito Santo conversou comigo sobre 3 áreas. Eu queria falar aqui um pouquinho com vocês para que a gente possa conversar nas células depois. Na verdade, isso aqui é só uma mensagem para que a gente possa ter uma base para estar conversando na célula. Mas antes de conversar na célula, para você que está assistindo esse vídeo, que essa palavra possa tocar o seu coração e que a sua vida possa ser transformada através dela, beleza? Então, primeiro princípio, né, principal área que a gente vai falar
honrar a Deus. E aí a gente vai ler 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, que fala assim: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal, invisível, seja a honra e glória para todos sempre. Honrar a Deus. Mais do que em palavras, mais do que em ações externas, com todo o meu ser, o Senhor tem sido honrado. Lá no meu coração, no meu íntimo, o Senhor tem sido honrado. Ele tem o primeiro lugar na minha vida. Lá no meu íntimo, quando eu estou no meu quarto, quando eu estou sozinho, eu tenho honrado ao Senhor. Ele tem estado em primeiro lugar na minha vida, no meu pensamento, no meu coração. Ele é o único digno de honra, glória e louvor. Ele sim tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas, e para que as coisas fluam em nossas vidas, a gente precisa cumprir esse princípio de honra a Deus. Ele precisa estar em primeiro lugar em nosso coração, na nossa mente. Ele precisa estar em primeiro lugar em nossas atitudes, que em cada atitude que eu tomar eu possa pensar: essa atitude ela honra a Deus. Deus está sendo honrado através dessa ação. Que a gente possa refletir sobre isso e que isso gere vários comentários e experiências na célula, tá bom? Que na célula vocês possam compartilhar experiências de como no dia a dia vocês podem honrar a Deus. E se você tem alguma experiência, alguma vivência, né, relacionada a isso, quando você não honrava e quando você começou a honrar, e de que forma teve essa mudança, o que aconteceu na sua vida, compartilha com a galera, porque é muito edificante, tá bom? Então o primeiro tópico é honrar a Deus, ao Rei eterno, ao único, imortal, invisível, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Segundo tópico, honrar os de casa. Pai, mãe, marido, esposa, família, né? Acredito que o mais difícil hoje em dia é a gente ser parecido com Jesus dentro das nossas casas. Às vezes a gente é muito legal na rua, na igreja, na faculdade, no trabalho, mas e dentro de casa? A gente tem cumprido o princípio de honra? Lá em Êxodo 20 fala: honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Então é um princípio. A gente precisa honrar nosso pai e nossa mãe. E para quem não tem pai, não tem mãe, isso não é um problema. Você precisa honrar aquelas pessoas que você considera como família, porque ainda que a gente não tenha pai e mãe, Deus sempre levanta as pessoas para que seja nossa família, né? E lá em Efésios 5 fala também: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. E maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. Que parte a gente tem prestado atenção dentro da nossa casa sobre honrar a nossa família? Que a gente possa pensar sobre isso. Se você é um filho egoísta, que pensa que só porque trabalha fora, só porque estuda, não pode lavar uma louça dentro de casa, não pode ajudar a mãe a arrumar a casa, não pode fazer um favor para a mãe ou para o pai, não pode ajudar financeiramente dentro de casa. Na minha opinião, inclusive, deve ajudar, faz mais do que obrigação, para falar a verdade. Mas só pense que se você não fizer isso, você está desonrando não só os seus pais, mas você está desonrando a Deus, que foi quem levantou os seus pais e colocou eles na sua vida. Independente de quem seus pais sejam, eles precisam ser honrados. Você deve respeito a eles por honra ao Senhor. Beleza? Marido, esposa, como você tem tratado um ao outro? Às vezes passa tanto tempo no celular e não dedica tempo de relacionamento com as pessoas que a gente ama, né? Que seja
uma conversa ou um jantar, enfim. O Senhor, eu tenho certeza que Ele vai trazer à memória a você aquilo que você precisa trazer a transformação, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado através de você. Então, o que eu quero que você pense neste momento é: eu tenho honrado a minha família? Porque de nada adianta eu ser uma pessoa legal, gente boa, maneira pra caraca na rua, e dentro de casa eu ser um péssimo filho, um péssimo marido, uma péssima esposa. De nada adianta. A palavra do Senhor fala que os maridos eles devem cuidar da esposa como o Senhor cuidou da igreja, valorizou, dando a própria vida por ela, sabe? O quanto você tem se dedicado tempo de qualidade para sua família, o quanto você tem dedicado para estar com a sua família, para ajudar a sua família, para honrar a sua família. Não se esqueça, isso é honrar a Deus, isso é cumprir um princípio bíblico. Se você não está honrando a sua família, se você não é grato pela família que você tem, você está sendo ingrato e está desonrando a Deus. Então que o Espírito Santo possa te revigorar nessa hora, te trazer à memória aquilo que você precisa transformar para que dentro da sua casa você seja parecido com Jesus e você honre a sua família, você honre a Deus. Amém? Através disso eu queria contar para vocês, na verdade, uma história que eu conheci do Charles Plumby, não sei como fala. Depois vocês vão ver lá no esboço, que eu vou colocar o nome, vocês pesquisam na internet. Mas o nome fala Quem Dobrou o Seu Paraquedas Hoje, o nome da história. É uma história real. E ele era do exército americano. Em uma das missões, ele precisou soltar de paraquedas e ele caiu numa área que não era a área do governo dele. E ele ficou preso por muitos anos. Depois que ele foi solto, ele deu muitas palestras, né, para contar às pessoas o que ele passou, como que ele superou, o que ele aprendeu. E num belo dia ele estava num restaurante comendo e aí passou por ele uma pessoa que o reconheceu. Falou: você é fulano? Ele: sim. Eu fiquei sabendo da sua história, vi que seu paraquedas funcionou direitinho, né? Ele: óbvio, né? Senão não estaria aqui. Meio arrogante assim. Mas ele perguntou assim: mas por quê? Por que você está perguntando sobre o meu paraquedas? Ele: porque eu era o funcionário que arrumava os paraquedas todos os dias. Eu era a pessoa que era encarregada de cuidar do seu paraquedas. E aí ele se despediu daquele cara e foi para casa e ficou pensando. Deus foi tratando com ele sobre o cuidado que aquele cara tinha ao enrolar o paraquedas, né, linha por linha. Porque qualquer detalhe daquele paraquedas, se ele fizesse errado ali, o cara poderia cair e morrer. E hoje ele não poderia estar contando tantas histórias que ele contou, não poderia estar passando por tantas coisas boas que agora ele está passando. E Deus foi trazendo a memória a ele o quanto ele estava, sabe, arrogante, o quanto ele estava ingrato àquele cara. E o resumo dessa história é: quantas pessoas passam pela nossa vida, sendo nossa família, sendo amigo, pessoas importantes que enrolaram o seu paraquedas, né? Que dobraram o seu paraquedas. A minha pergunta é: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Você tem sido grato pelas pessoas que têm passado na sua vida? Você já pensou, só por um segundo, quanto a sua mãe ou seu pai já passou para poder cuidar de você, para poder te dar um alimento, para poder te dar um conforto, para poder te dar um teto? E muitas vezes você passa por ele sem dar um obrigado, sem dizer um eu te amo, sem lavar uma louça, que você não faz mais do que obrigação, porque lavar uma louça é nada comparado a tudo que a sua família fez por você. Que a gente possa estar atento a esses detalhes e ser grato, sabe? Honrar as pessoas que estão à nossa volta. Entender que se a gente está aqui hoje, uma geração fez vários sacrifícios para que a gente estivesse aqui. Como cristão, se a gente for falar da Bíblia, né? Se a gente for falar da história da Bíblia, da história dos cristãos, quantos passaram por tantos sacrifícios para que a gente estivesse aqui hoje, quantos renunciaram tantas coisas para que hoje a gente pudesse estar aqui
vivendo e pregando o evangelho. Quantas pessoas? E quantas pessoas tiveram que se sacrificar para que hoje você estivesse aqui? Sua família, pessoas que te amam, pessoas que se importam com você, amigos, parentes, enfim. Que Deus possa te trazer à memória aquilo que te dá esperança e te faz acordar para ser alguém melhor, sabe? Te faz acordar para despertar e falar, nossa, eu tenho uma mãe que me ajudou tanto, ou eu tive, se sua mãe não estiver viva, um pai, um amigo, alguém que eu tô aqui graças a ele, porque um dia Deus colocou ele na minha vida e ele fez isso por mim, ele dobrou meu paraquedas e por isso eu tô aqui vivo, por isso eu tô com saúde, por isso eu tô aqui, sabe? Seja grato, honre as pessoas que estão à sua volta. A honra que você dá é a honra que você recebe. Você precisa aprender a honrar as pessoas à sua volta. Precisa aprender a ser humilde e a honrar aqueles que estão à sua volta, ser gratos, sabe, por tudo que aquelas pessoas fizeram. Porque aí sim você vai estar cumprindo o princípio de honra. E para completar, o terceiro tópico é honrar os da fé. E eu queria ler lá em Hebreus 13, 17, que fala assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Eu aprendi que o reino de Deus, ele não é uma democracia. O reino de Deus, ele é um reino, ou seja, existe uma hierarquia, existe uma ordem. E toda liderança no reino de Deus é constituída por Deus. E se você estiver desonrando a quem Deus constituiu como líder, você está desonrando a Deus. Então, muitas das vezes você vai para a igreja, ou eu vou para a igreja. Quantas das vezes a gente foi para a igreja, ou deixou de ir para a igreja porque fulano ia pregar, ciclano ia pregar, porque o fulano botou ciclano hoje para pregar, eu não vou porque eu não gosto da pregação de ciclano. Filho, nós vamos para a igreja para adorar o Senhor, para dar honra e louvor a Ele. E não para ir lá e ficar aplaudindo quem a gente gosta. Não é essa a nossa função. E a nossa função é respeitar e honrar quem o Senhor colocou como líder. Então, se é A, B, C ou D, se é alguém que você acha que prega muito ou prega pouco, respeite. Honre. Sabe? Se foi o líder que Deus colocou, que Deus estabeleceu para estar ali naquela igreja, naquele momento, respeite, honre. Porque se você não fizer isso, você está desonrando e desrespeitando e sendo ingrato com Deus. Porque foi Deus quem estabeleceu aquela liderança. E a gente precisa aprender a ter humildade e a respeitar as hierarquias. Sabe? Precisa ter humildade e entender que se aquela pessoa está ali, ela tem algo a ensinar e que Jesus tem muito para fazer através da vida dela. Ah, porque fulano tem 18 anos. Ah, porque fulano tem 21 anos de idade, não sei. Tem muita gente que tem 21 anos, que é muito jovem, vamos dizer assim, que tem muito mais vida com Deus do que uma pessoa de 50, 60 anos. Deus não trabalha por idade, Deus trabalha por maturidade. Maturidade não tem a ver com idade, maturidade tem a ver com crescimento, o quanto você se dispõe a morrer para que o Espírito Santo de Deus viva através de você. Então que nós possamos ser maduros, entender e respeitar a liderança que Deus colocou na nossa vida. Seja o nosso pastor, seja o nosso líder de jovens, seja o líder de ministério, não importa, que a gente possa aprender a respeitar essa liderança, tá bom? Para finalizar, eu queria falar uma frase que eu ouvi essa semana que me marcou, que é: quando quebramos princípios, nós quebramos promessas. Vou repetir. Quando quebramos princípios, quebramos promessas. Ou seja, se eu não cumpro os princípios, eu não vivo as promessas. Eu preciso viver
Princípios para que eu viva, promessas para que eu receba as promessas. Tem uma condicional. A gente não vai viver as promessas do Senhor se a gente não viver uma vida de princípios. E hoje a gente está conversando sobre honra. Que a gente possa aprender a honrar o Senhor através das nossas ações com Ele, com a nossa família e com a nossa liderança, com as pessoas à nossa volta de uma forma geral. Que a gente aprenda a honrar o Senhor e a cumprir os princípios que Ele colocou em Sua palavra relacionado à honra, que é o que a gente está lidando aqui nessa hora, para que a gente consiga viver uma vida abundante em Deus, para que a gente consiga viver uma vida plena em Deus, para que a gente consiga viver a plenitude do que é ter uma vida com Deus, do que é ter uma vida em que a vontade do Senhor acontece e é respeitada e é prevalecida. Amém? Para finalizar, eu queria ler Salmos 91, do verso 14 ao versículo 16, que fala assim: Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam, o que me honram, e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que eles sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que eu sou o seu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Que nós possamos dar honra ao Senhor, que nós possamos glorificar a Deus através das nossas ações, que nós possamos a cada dia morrer para que Ele viva em nós. Nós possamos ter uma vida andando em espírito, que a gente possa ter uma vida matando a nossa carne diariamente para que o Senhor prevaleça. Amém? Que essa mensagem possa transbordar em você e em muitas outras vidas, que a sua célula seja uma bênção. Qualquer dúvida, me procure, tá bom? Todos vocês têm acesso a mim, então qualquer dúvida pode me procurar. Desculpa por qualquer falha, mas eu tô aqui para crescer em Jesus junto com vocês. Tô aqui só me colocando à disposição para que o Espírito Santo faça, porque eu também sou ser humano, sou falha, mas quem faz é o Espírito Santo de Deus, que é perfeito, que é santo e que é maravilhoso. Amém? Que Deus abençoe vocês, qualquer coisa me gritem, e que vocês se deixem ser cheios do Espírito Santo, ser transformados por Ele, para que o princípio de honra, que é o que a gente está falando aqui hoje, possa de fato ser real e verdadeiro na sua vida, tá bom? Fiquem com Deus, amo vocês, um beijo.